Bom dia aos casais. Bom dia, queridos casais. Hoje estamos no nosso último devocional dessa semana de casais. Que Deus abençoe a todos. Espero que Deus tenha abençoado a todos com os devocionais, como tem nos abençoado também. Efésios 4, de 1 a 6, vai ser nossa meditação de hoje. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. O título do nosso devocional de hoje é Mutualidade para a Unidade. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4 e 3. Jesus queria que seus discípulos fossem um, para que o mundo pudesse crer que Deus o enviara. A unidade, a marca dos discípulos de Jesus, deveria também distinguir nossas famílias cristãs. Nossas igrejas somente serão fortes se nossas famílias forem fortes. O lar é o campo de treinamento prático, a universidade da experiência, o melhor lugar para aprender os princípios da vida do corpo de Cristo, o melhor e o mais difícil. Esclarecer mal-entendidos e conservar a atmosfera pacífica tomam muito tempo. Descobrir quem está errado exige a sabedoria de um juiz. Está se tornando cada vez mais raro encontrar famílias unidas. O sistema mundial não tende para a unidade. Lares desfeitos estão se tornando regra e não mais exceção. Manter a unidade é responsabilidade de todos. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4 e 3. O que significa preservar a unidade? Na Bíblia, há mais de 30 relacionamentos recíprocos, responsabilidades que tenho para com meu irmão e ele para comigo. Devemos edificar uns aos outros, Romanos 14, 19, suportar uns aos outros, Efésios 4 e 2, instruir uns aos outros, Colossenses 3 e 16, encorajar uns aos outros, Hebreus 10, 24 e 25. Orar uns pelos outros. Tiago 5 e 16. Levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6, 1 e 2. Servir uns aos outros. Mateus 20, do 20 ao 28. Perdoar uns aos outros. Efésios 4 e 32. Nosso lar é uma pequena representação da igreja local. Deve ser o lugar onde todos os membros experimentam estes relacionamentos mútuos. As Escrituras dizem também que não devemos julgar uns aos outros. Romanos 14, 3 e 4. Falar mal uns dos outros, Tiago 4 e 11, ou mentir uns aos outros, Colossenses 3, 9 e 10. Tudo isso pode ser resumido em uma só ordem: amar uns aos outros. Atualmente, o testemunho de um lar cristão unido talvez seja o instrumento mais eficaz para alcançar o mundo perdido. Olhem como eles se amam. Era o que as pessoas diziam dos discípulos de Jesus. Será que as pessoas dizem o mesmo sobre nós e nossa família? Essa deveria ser uma importante preocupação do porquê nós deveríamos nos esforçar para desenvolver o amor no nosso lar. Todos, marido, esposa, filhos. Para nós que somos crentes em Cristo Jesus, o nosso testemunho, ele é muito importante. O nosso testemunho é algo necessário, não estamos falando de aparências, esse é um problema que tem acontecido ultimamente, confusões nos termos e nas definições,
Quando as pessoas dizem, mas eu não quero viver de aparência, a gente não tem que ficar preocupado com o que os outros acham da gente. Olha, não é ficar preocupado com o que os outros acham da gente, mas é ficar preocupado com o que nós estamos mostrando para os outros. Como crentes em Cristo Jesus, como lar cristão, deveria ter essa preocupação. O que é que nós estamos mostrando para as outras famílias que não têm Jesus? Nós que moramos em comunidade, nós que convivemos com as pessoas, por exemplo, nós aqui não moramos em bairro, mas nós temos uma vizinha aqui perto que se comunica com a gente, o vizinho um pouco mais ali que se comunica com a gente, pessoas que não são crentes e têm de alguma forma acesso à nossa família, conversam conosco, pessoas que vêm às vezes fazer serviço. E a comunhão do nosso lar, ela é muito importante para demonstrar essa verdade para o mundo. Por exemplo, nós que somos da Igreja Batista Regular Ebenezer, nós vivemos numa comunidade destruída pelo pecado, onde os lares estão destruídos pelo pecado. Isso é, são crianças muitas vezes que não conhecem os pais, não moram com as mães, foram abandonados pelos seus progenitores. Então, muitos deles eles não têm a mínima noção do que é uma família. Então, nós como crentes em Cristo Jesus, quando eles convivem conosco, eles têm a oportunidade de ver o Evangelho em ação dentro da família. E eles perceberem que ao aceitar Cristo como Salvador, Deus também trabalhará isso na vida deles. Quantos jovens a gente tem ouvido, crianças, adolescentes, até jovens, dizer, eu não quero casar porque o casamento é um terror, não sei o quê. Mas aí, querendo ou não, chega aquela fase, entram num relacionamento e aí entram num casamento totalmente destroçado. E muitas vezes porque não tem um único modelo de vida cristã, de família cristã. Então, não é a preocupação o que eles pensam da gente, mas é o que é que nós estamos mostrando para o mundo sobre o Evangelho, sobre como o marido deve tratar a sua esposa, como a esposa deve tratar o marido, como os pais devem educar os seus filhos, como os filhos devem respeitar e honrar os seus pais. Tudo isso é importante, porque nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Foi Jesus Cristo que disse. Então, esse amor no nosso lar, essa preocupação em desenvolver o amor verdadeiro no nosso lar, começando pelo marido e a esposa, deve ser algo urgente e realmente prioritário para que o mundo possa conhecer que nós somos do Senhor. Por isso, o casal crente deve se preocupar sobre essa questão do desenvolvimento do verdadeiro amor no seu lar. Por essa razão, fechando a nossa semana de devocionais, qual tem sido a sua preocupação sobre o desenvolvimento do amor verdadeiro no seu lar? Será que a sua maior preocupação não tem sido só a sua felicidade individual e pessoal? Pense sobre isso. Como o amor de Cristo tem sido refletido do seu lar para os demais lares que não conhecem o Senhor Jesus? O amor de Deus é aquilo que demonstra que nós estamos nele. Por esta razão, a minha oração é que esse amor de Deus sempre reine no nosso lar. E até a próxima semana de casais. Pense nisso. Sua família tem sido exemplo de um lar cristão? O que as pessoas dizem da sua família? Nosso lar abençoar, ele possa ser esteio contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros.